Nós vamos falar essa noite sobre os benefícios do discernimento do Espírito. Mas nós precisamos falar, primeiramente, para os irmãos que estão participando do culto, que esse benefício, ou os benefícios do discernimento do Espírito Santo de Deus, só é possível àquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, se algum dos irmãos presentes, ou participando do culto online, que ainda não receberam, se ainda, não receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, hoje é a oportunidade. Porque só Jesus Cristo pode trazer para você os benefícios do Espírito Santo de Deus enquanto você estiver vivendo aqui neste tempo. E é só Jesus Cristo que pode trazer para você, para nós e para a igreja dele, o benefício de viver eternamente com Ele, gozando plena paz. Portanto, até o final desta mensagem, peça a Jesus: Jesus, vem habitar no meu coração. Você pode nem compreender bem o que é isso, mas essa oração é fundamental se você deseja mudar de vida. Portanto, nós vamos tratar dessa noite dos benefícios do discernimento do Espírito Santo. E nós vamos iniciar lendo todos juntos, irmãos. 1 Coríntios 2, 14 a 16, já foi lido aqui. Vamos reler este texto maravilhoso do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2, 14 e 16. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhes são o que, irmãos? Loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, a minha tradução é um pouquinho diferente, mas fala a mesma coisa, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Olha para mim. Existem duas categorias de seres humanos. Existe a categoria de ser humano, que é o homem natural, que a Bíblia chama de homem carnal, que é aquele homem ou ser humano que ainda não teve o encontro com Cristo. E se este ser humano, ser este homem ou mulher, ainda não teve o encontro com Cristo, significa que ele ainda não é morada do Senhor, que Deus não habita nele. E se Deus ainda não habita neste ser humano, homem e mulher, significa que ele não pode ter o discernimento do Espírito Santo, porque ele é um homem carnal, e o homem carnal tem a mente carnal, pensa com a carne, pensa e sente como a carne e age de forma carnal. Mas existe uma outra categoria de ser humano, que é uma categoria mais elevada, que são os seres humanos espirituais, e é sobre estes seres humanos que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz: ora, o homem natural, o homem carnal, o homem que não tem Cristo, o homem que Deus não habita no seu interior, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus, as ordens de Deus, o viver do cristão para o ímpio é loucura para ele. Você sair do seu trabalho cansado o dia inteiro, Henrique, e chegar num culto de quarta-feira para adorar ao Senhor, para o ímpio, ele vai para outros lugares ou para casa descansar, ele não compreende. Você trabalha a semana inteira e muitas vezes no sábado e acorda cedo todos os dias, e domingo pela manhã você acorda cedo para vir para a escola bíblica dominical. Isso é loucura para o homem carnal, porque ele não tem o entendimento, o discernimento do Espírito. Portanto, as coisas do Espírito, só quem entende é quem? Quem é a morada do Espírito Santo, ou quem tem o Espírito Santo. Por isso que esta mensagem desta noite é para os crentes. E aquele que ainda não é morada do Senhor, aquele que ainda não abriu o coração para Jesus, esta é a oportunidade de abrir o seu coração para Jesus entrar e ser morada do Espírito Santo, e a partir daí receber os benefícios do Espírito Santo. O que é
discernimento, né, irmãos? Discernimento, de uma forma bem simples e didática, é você separar alguma coisa. Separar o joio do trigo, a Bíblia fala sobre isso, né? No seu grupo social, no seu trabalho, tem o joio e o trigo. E o discernimento do Espírito vai te ajudar a separar quem é joio e quem é trigo. O discernimento faz com que você consiga separar no seu ambiente de faculdade, no seu ambiente de parentela, quem é joio e quem é trigo. Dentro da igreja também. O Espírito Santo nos revela quem é joio e quem é trigo. Isso é o discernimento do Espírito. O discernimento é decidir, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de decidir sobre alguma coisa, decidir sobre o bem ou sobre o mal, fazer o bem ou fazer o mal. O discernimento do Espírito nos ajuda a julgar o que é certo e julgar o que é errado. A capacidade de interpretar se é Deus agindo ou se é o inimigo agindo. Quantas vezes a pessoa tem dificuldade de entender se é Deus agindo ou se é o inimigo agindo na vida? Discernimento do Espírito. Ele vai falar com você exatamente, seja na alegria ou na dor, quem está agindo sobre a sua vida. Nós, irmãos, não precisamos, graças a Deus por isso, de cartomante, nós não precisamos de ciganos, nós não precisamos de nenhuma forma outra que possa alguém falar conosco e nos trazer resposta, porque aquele que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, o próprio Deus que habita em nós, nos dá discernimento, a começar pela leitura da sua Escritura e poder compreendê-la. Eu já falei aqui e vou falar de novo, que eu tive uma professora da pós-graduação, que ela era uma cientista, ela não era cristã. E aí ela escreveu na sua tese, acabou publicando um livro, falando sobre o Jesus histórico. Um bom livro de se ler. Então ela levantou e pesquisou e conseguiu comprovar cientificamente, com os dados científicos que já existem, que o Jesus histórico existiu. Mas a pesquisa dela parou na cruz do Calvário. Ela leu e releu o Novo Testamento, mas ela não conseguiu passar da cruz do Calvário, porque ela era apenas uma cientista, um humano comum, na categoria de humano. Ela não estava na categoria da pessoa que é espiritual, e quem não é espiritual não consegue conhecer as coisas do Espírito, só se tiver discernimento. E é isso que nós vamos tratar nesta noite, rapidamente, os 4 benefícios que o Espírito Santo traz para a vida do crente. O primeiro benefício, irmãos, pode colocar na tela, o crente aumenta o quê, irmãos? A sua percepção de quê? Da provisão de Deus. Irmãos, você deve conhecer crentes que vivem murmurando. A pior coisa que existe na vida do crente é quando o crente não tem essa percepção do Espírito da provisão de Deus, que nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa convicção, ela vem do Espírito Santo. A percepção do Espírito, ela faz com que nós, crentes em Jesus, que temos esse discernimento, nós vamos olhar o meio copo de água e jamais vamos dizer e reclamar para falar que este meio copo está o quê? Vazio. Não é isso o ditado popular? Eu não quero meio copo vazio, eu quero meio copo cheio, ou um copo cheio. Mas quem tem o discernimento do Espírito, ele consegue enxergar e ter a percepção da provisão de Deus em todos os momentos, inclusive naqueles momentos de aparente escassez, como foi o deserto do povo hebreu. Mas nada ali faltou. Nada falta ao povo de Deus. Aquele que tem o discernimento do Espírito consegue perceber que esse meio copo d'água, ele é cheio. Se você estiver num deserto, desidratado, quase morrendo de sede, que o desidratar em um deserto, você vai chegar à morte. Esse meio copo de água cheio salva a tua vida. Portanto, isso é um paradigma. É a forma que você vai enxergar a vida. E para você enxergar a vida como Deus enxerga, você precisa do discernimento do Espírito. O discernimento do Espírito nos traz, irmãos, uma nova lente para enxergarmos as coisas. Você passa a enxergar não apenas o mundo natural, mas nós passamos a enxergar o mundo sobrenatural, porque nós não somos na categoria humana comum, nós somos seres especiais, espirituais, vivendo aqui neste mundo com a missão e propósito de pregar o Evangelho de arrependimento e fé em Cristo Jesus, e Jesus jamais nos abandonará, porque você tem que cumprir o propósito,
que Ele entregou para você, que Ele entregou para mim, que Ele entregou para a sua igreja. E se Ele entregou esta missão de pregar o Evangelho, jamais na sua vida vai haver escassez de tal forma que você seja impedido de pregar o Evangelho. Mas essa visão só virá a mim, só virá a você, só virá a igreja de Cristo se nós tivermos o discernimento do Espírito Santo de Deus. Veja o que diz Mateus 6, de 26 a 29. Mateus 6, de 26 a 29, diz assim: olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos ou ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A percepção da provisão de Deus, irmãos, nos traz paz e diminui a nossa ansiedade. Quando eu consigo, através do Espírito Santo de Deus, enxergar que Deus está provendo todas as minhas necessidades, independente das circunstâncias. Quando eu consigo ter essa percepção do Espírito, eu tenho paz no meu coração. Porque eu não vou julgar o amor de Deus por mim, de acordo com o que eu tenho neste mundo, ou o que eu recebo dele, de acordo com a minha visão humana. Mas eu vou conseguir julgar o relacionamento de Deus por mim lá antes da fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não... Isso é amor, mas tem a vida eterna. É esta percepção do Espírito, que mesmo você em meio às suas adversidades, em meio a angústias, em meio a lutas, em meio a perdas, em meio a lutas, em meio a falências muitas vezes, em meio a traição, injúria, mesmo assim, nosso Deus continua suprindo todas as nossas necessidades. O que nós precisamos é ter do Espírito Santo essa visão e esse discernimento para entender e ter essa percepção que Deus está nos abençoando conforme a proporção que Ele deseja e não a proporção que eu almejo, porque Ele sabe o que é o melhor para você e Ele sabe qual é o melhor para a sua igreja e vai sustentar, se for preciso, Ele vai levar maná para a sua igreja e para a sua vida. Mas se Ele desejar, Ele faz cair andorinhas do céu. Se for necessário, vai te deixar passar sede alguns dias. Mas Ele vai entender que vai haver o tempo que Ele vai fazer a rocha, brotar água da rocha para matar a sua sede. O que o Espírito Santo nos faz entender e enxergar, e esse discernimento, é que quando eu me coloco na dependência de Deus, irmãos, eu percebo a sua provisão todos os dias. Primeiro, irmãos, benefício do discernimento do Espírito é que o crente aumenta a sua percepção da provisão de Deus e entende que nada me faltará. Segundo, irmãos, o segundo benefício do discernimento do Espírito é que o crente aumenta a sua percepção das próprias debilidades e diminui o quê? Você já viu o crente resmungão? Já viu crente que chega na igreja e reclama de tudo? Crente que reclama porque o ar-condicionado está gelado demais. Crente que reclama porque a igreja está fazendo calor aqui dentro. Crente que reclama porque o som está alto. Crente que reclama porque o som está baixo. Crente que reclama porque só cantou 4 hinos, era para cantar 5 e cantou mais louvor do que hino, ou que cantou mais hino do que louvor. Crente que reclama de tudo. Você não conhece não, porque nessa igreja aqui não tem. Mas nas outras igrejas, irmãos, tem muito crente que reclama. Mas o Espírito Santo, ele é tão tremendo que ele traz esse benefício do discernimento, aumentando para que eu deixe de ser aquele crente cri-cri, aquele crente que critica tudo e olha tudo. O Espírito Santo primeiro ele mostra, me dá a percepção das minhas debilidades, me dá a percepção dos meus pecados, me dá a percepção das minhas incapacidades, das minhas incompetências. E a partir daí, quando vou olhar você com alguma coisa que você está produzindo, fazendo para o Senhor,
Eu não vou ficar exigindo de você nada, porque eu sei que eu também tenho as minhas incapacidades. O Espírito Santo de Deus faz com que eu olhe para mim primeiro, por isso que a salvação vem de reconhecimento de pecado, que é o Espírito Santo que faz isso, de arrependimento, confissão e pedido de perdão. E o crente cheio do Espírito, ele vive o tempo todo fazendo essa autognose, olhando para dentro de si, junto com o Espírito Santo, e encontrando dentro de si suas fraquezas para corrigir dia após dia. Ora, se eu sou imperfeito diante de Deus, e se por mais que eu procure fazer as coisas com perfeição, nunca chegarei à excelência de Deus, como eu posso julgar você, Toninho? Como eu posso julgar o irmão? Como o irmão pode me julgar? Não, irmãos, nós estamos aqui como igreja de Cristo para adorar ao Senhor, cada um com a sua potencialidade, mas o que Cristo faz em nós, através do Espírito Santo de Deus, para nos fazer humildes, é olhar para dentro de si. Então, o segundo benefício do Espírito Santo é que o crente aumenta a sua percepção das próprias debilidades, dos seus próprios pecados, e isso faz com que ele diminua as suas críticas, o forjando mais humilde. Irmãos, vamos ler Mateus 7,3? Conhecidíssimo. Mateus 7,3 diz aí. Lê a igreja, vamos ler. Irmão, argueiro é um cisquinho. Já quer o cisquinho no seu olho? É muito ruim, né? Você fica piscando até o cisquinho. Como incomoda, né? O que Jesus está falando é que aquele que não tem o discernimento do Espírito ao ponto de fazer com que o próprio Espírito Santo aumente a percepção do seu interior, das próprias debilidades, das suas próprias fraquezas, esse que não tem esse discernimento do Espírito, ele começa a olhar todo mundo e apontar todo mundo como se ele não tivesse defeito. Mas Jesus está falando, olha, você está apontando para todo mundo, falando mal de todo mundo, criticando todo mundo, olhando os ciscos de todo mundo, mas olha seu olho. Não tem um cisco, irmão, tem um argueiro. Um argueiro é uma trave, né? Pode ser uma coluna numa construção ou pode ser uma viga de madeira. Irmãos, imagine uma viga de madeira, não no seu olhinho, irmãos. No seu tem cisco, mas no olho daquele irmão que fica te criticando, que é de outra igreja, porque aqui não acontece isso, como eu já falei. Irmãos, peça a Deus. Isso é uma coisa humana, tá? Nós temos uma tendência humana, da nossa natureza carnal, herdada lá de Adão e Eva, pós-pecado, de fazer fofoca, de criticar o outro. Sabe o que acontece quando você critica o crente, ou a pessoa critica o outro? Ela está no inconsciente ou no consciente, se colocando numa posição superior, de juiz. Quando você começa a olhar os defeitos significa que, e começa a fazer, obviamente, o fofoca, né? Um para o outro, não, mas isso, significa que você se colocou numa posição de poder, numa posição de autoridade, que Deus não te colocou, que Deus não me colocou. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Irmãos, o Espírito Santo faz com que nossa carne seja mortificada todos os dias. E esse desejo humano meu e seu, de olhar os defeitos do outro, e ao invés de orar e clamar e abençoar, nós temos essa tendência de falar e de divulgar e de fofocar e de falar, esse prazer carnal e humano de superioridade, isso não vem de Deus, isso é do diabo. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo de Deus que me dê esse discernimento, de tal ponto que aumente a minha percepção de mim mesmo, de minhas fraquezas, de minhas debilidades, para que eu possa diminuir as críticas, porque eu sei quem eu sou, e aí eu me torno humilde diante do Senhor. Sabe, irmãos, primeiro benefício do discernimento do Espírito, o crente aumenta a sua percepção da provisão das bênçãos de Deus. Segundo benefício do discernimento do Espírito, o crente aumenta a sua percepção das próprias debilidades e diminui suas críticas. Terceiro benefício do discernimento do Espírito. Vamos ler junto aí? O crente
Eu fui criado, minha mãe foi membrar numa igreja batista, no local onde a gente morava, porque não tinha Assembleia de Deus. Então ela foi ser batista. E eu fui criado, né, na igreja batista, mas também, dia de semana, né, mãe? Dia de semana ir lá na igreja pentecostal. E eu não gostava, irmãos, eu vou falar para vocês que eu não gostava. Nunca falei para minha mãe que eu não gostava. E por eu não gostar, Deus é tremendo, né? Não era igreja, era uma casa de oração. E eu sentava num lugar e tinha um homem do pandeiro. Eu detestava aquele homem do pandeiro. E ele sempre sentava atrás de mim. Irmãos, eu ficava com a raiva. Eu era garoto, nem sei, 11 anos, 12 anos, não sei. Eu sentava num lugar, numa semana, ele sentava atrás de mim, no pandeiro. Eu ficava, né? Mas o culto, tinha uma irmãzinha piedosa lá que orava, que abençoava e tal. Então, irmãos, nessa minha jornada, depois eu acabei me acostumando. Depois é interessante o evangelho, né? Chegou um momento, que eu não me lembro o que aconteceu exatamente, mas que aquele pandeiro não mais me incomodava. Eu conseguia participar do culto sem sentir aquele incômodo e conseguia até mesmo orar. Ainda não havia convertido, mas eu participava daqueles momentos sem minhas queixas, sabe? Eu conseguia participar do culto e adorar da minha forma, né? Sempre pedi revelação, nunca aconteceu, e eu ficava injuriado com isso também, que tinha revelação para o do meu lado, na frente, atrás, mas nunca tinha revelação para mim, eu ficava uma fera com aquele negócio. Estou falando isso por quê? Porque se nós batistas não tomarmos cuidado, nós vamos perder a percepção de que existe um mundo sobrenatural, no sentido não de que existe os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, não que o Espírito Santo está falando conosco, não é isso. É que nós não temos tradições de falar sobre demônios. Nós não temos tradições de falar sobre principado e potestades, sobre possessão demoníaca. Irmãos, mas o crente, um dos benefícios do discernimento do Espírito é que o crente aumenta a sua percepção a respeito de inimigos que querem prejudicar a missão. Qual é a nossa missão? Pregar o Evangelho, através da palavra e da vida do bom testemunho. Tudo que nós fazemos nesta vida é para pregar o Evangelho. Essa é a razão de nós estarmos aqui nessa terra. Senão já teríamos sido glorificados. Os inimigos de Deus que existem, 1/3 dos anjos caíram. Estes estão aí para matar, roubar e é a missão deles. Eles nos odeiam. Eles odeiam muito mais a igreja de Cristo, nós crentes, do que o mundo, porque o mundo já pertence a ele. E às vezes nós estamos em crises, em conflitos, como eu falei agora há pouco, em discordâncias, em fofoca, em prestando atenção em coisas tão insignificantes de um culto, ou da igreja, ou na nossa casa com conflito, no trabalho, e esquecemos que não existe vácuo, não existe ato no coração do ser humano. Ou existe a presença de Deus, ou é morada do Espírito Santo, ou é morada de Satanás, irmãos. Não adianta alguém falar, não, eu não creio em nada, não existe, não habita nem Deus, nem o diabo. Mentira. Ou é habitação de Deus, ou é morada do Senhor, ou é morada do inferno. E aí, quando nós começamos a ter essa percepção de que nesse exato momento, os anjos do Senhor estão acampados aqui. Deus está presente, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém, igreja? Está aí na sua casa, com você, com tua casa. Nós não temos a menor dúvida disso, convictos disso. Mas os demônios, principados e potestades estão ao derredor, ouvindo esta mensagem, olhando para nós, percebendo as nossas expressões faciais, o que nós estamos fazendo e agindo, concordando ou discordando. Ele não lê a mente, mas ele consegue perceber se está te agradando ou não. E é estes principados e potestades que te odeiam, que odeiam a sua fé, que odeiam o seu casamento, que odeiam a sua família, que odeiam os seus filhos, que odeiam os seus negócios, que odeiam a sua alegria, que odeia as suas vitórias, que odeia tudo que procede de Deus sobre a tua vida, sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja. Eles nos odeiam. E às vezes, nós perdemos a percepção disso. E entramos na igreja sem perceber que neste momento existe uma batalha espiritual
no mundo transcendente, entre os anjos do Senhor e os principados e potestades, porque eles estão tentando, a igreja ou as igrejas que estão reunidas neste momento, em casa ou presencial, para adorar o Senhor, e eles estão querendo influenciar as igrejas reunidas com pensamentos disso, daquilo, preocupações e tantos outros pensamentos. Batalha espiritual. Mas o Espírito Santo de Deus nos deixa estar atento a estas questões, para que nós não venhamos descansar de uma peleja constante no mundo espiritual e que nós somos coparticipantes desta peleja pela fé, representando o quê? O reino dos céus, o reino de Deus, em nome de Jesus. Vou ler o texto para vocês de Mateus 25:15. Mateus 22, de 15 a 21, que diz aqui, vou ler na minha tradução, tá bom? Então, retirando-os os fariseus, consultaram entre si como o apanhá-lo, ou seja, como surpreendê-lo, enredá-lo por alguma palavra. Está falando dos fariseus com Jesus. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, presta atenção na façanha de Satanás. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, elogio. Presta atenção. E ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Palavras doces para conquistar o coração. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, presta atenção, irmãos, conhecendo o que, irmãos? A má intenção deles, conhecendo, na minha tradução, a sua malícia, a má intenção, disse, por que me experimentais, hipócritas? Por que me colocais à prova, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, e ele diz, de quem é esta efígie? E esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, daí pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, como último ponto, antes de orar pela igreja. Irmãos, Satanás, ele é muito perspicaz. Você vê que eles estavam tramando contra Jesus, e eles vêm com palavras doces, falando as virtudes de Jesus, mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e vão tramando contra Jesus. Mas Jesus é Jesus. E o discernimento do Espírito é Ele, e está nele, é através dele. E Ele fazendo a leitura dos corações daqueles que ali estavam, vendo a malícia, vendo a má intenção, e chama de hipócrita, e ali acontece todo o enredo que nós já sabemos. Irmãos, nós vivemos no meio de pessoas, não importa se ela é religiosa ou não estou falando de salvo aqui, tá? Estou falando de religioso, membros de igrejas ou ímpios, ou não membros de igreja. Satanás está usando pessoas para acabar com a igreja de Cristo. Satanás está usando as suas ferramentas, que são pessoas, para destruir a nossa família, destruir a nossa fé, destruir a nossa alegria, destruir o nosso prazer de cultuar, destruir o nosso prazer de estudar a palavra de Deus, destruir o nosso prazer de adorar. Esse é o papel dele. E como é que eu e você vamos conseguir enxergar entre o joio e o trigo que nós falamos no primeiro ponto? Discernimento do Espírito. Já viu aquelas pessoas? Eu trabalhei em política durante uns 15 anos da minha vida. E eu aprendi que toda regra tem exceção, mas aquelas pessoas que chegavam para nós, perto de nós, que nunca me viu, mas sempre me amou, geralmente eles eram 7-1. Sabe aquela pessoa que nunca te viu, Toninho? Mas sempre te amou? Toninho! Geralmente tem alguma coisa escondida nesse negócio. Satanás é assim. Eu quero trazer um testemunho antes de orar pela igreja. Eu recebi há um tempo atrás, conversei com uma pessoa um tempo atrás, uma experiência extraordinária. E que vocês precisam ouvir para levar isso no coração de vocês e não se esquecer. Essa irmã, ela vinha de outra matriz de fé, e desde
herança de pai, mãe, e ela sofria uma perseguição, uma influência de espíritos malignos desde criança. Eles sempre se apresentaram para ela, desde criança, em casa, na rua, na escolinha. Ela cresceu com essas entidades se manifestando para ela. Adolescente, jovem, se casou, e essas entidades apareciam dentro da casa dela, mexiam na cortina, apareciam de madrugada, ficava perto da cama das crianças. Um inferno. E eu perguntei para ela: irmã, mas você não tinha medo, não? Não, pastor. Eu me sentia muito mal, mas eu não tinha medo, porque eu cresci com eles. Mas as minhas emoções, o meu coração se sentia mal com aquela presença. Para ela não tinha a percepção que nós temos. Ela nasceu com isso. E aí, irmãos, ela foi evangelizada. Irmãos, evangelizada por uma irmã piedosa. Uma irmã que nunca, creio eu, esteve aqui no culto, no púlpito. Talvez você nunca viu dando aula na EBD, ou cantando num grande coral, ou na frente de liderança. Uma irmã piedosa, que é a maioria da igreja, né? Essa irmã piedosa conheceu essa jovem senhora no seu trabalho, se interessou pela dor dela, pegou o telefone, começou a evangelizar pelo WhatsApp. O WhatsApp é bênção, gente. E semanalmente, 2, 3 vezes por semana, ela ligava, telefonava, conversava, dialogava, se interessava, orava, pregava o evangelho, e pregava, e pregava, e pregava. O que aconteceu, irmãos? Essa senhora se converteu. E aí, na conversa, ela falando para mim, né, ela pregou o evangelho, não sei o quê, e eu só, meu Deus, uma irmã piedosa, graças a Deus por isso, frutos do Espírito. Mas o que eu quero deixar e que me chamou muita atenção, apesar de eu já ter ouvido falar muito disso, mas fiquei muito feliz em ouvir isso, é que ela falou para mim: pastor, quando eu recebi Jesus pelo telefone, e ela me ensinou a orar, em nome de Jesus, naquela noite eu fiz oração. Eu cheguei a me emocionar. E ela falou: pastor, fiz uma oração e falei: em nome de Jesus, abençoa a minha casa, alguma coisa nesse sentido. Ela falou que a partir daquela noite, aquelas entidades nunca mais apareceram, nunca mais se manifestaram. Sabe por quê? Porque Jesus passou a habitar na casa dessa irmã. Mesmo sendo leiga em teologia, apenas a oração pela fé: Jesus, vem habitar no meu coração, Jesus, vem habitar na minha casa, vem habitar no meu marido, vem habitar nos meus filhos. Jesus está na casa dela no momento em que antes de ela clamar, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando naquela vida, porque a salvação vem pelo Espírito Santo de Deus. Nunca mais aquelas divindades se manifestaram ali. O que significa isso, irmãos? Significa que o nosso Deus é poderoso. Significa que Jesus vivo está reinando entre nós. Significa que nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma palavra maldita, nenhuma feitiçaria vem fazer efeito sobre o povo de Deus ou sobre a igreja de Deus. Significa que nós somos um povo escolhido e que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, que nós não devemos temer o mal, seja o que for que esteja acontecendo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Nós precisamos crer. O último, essa percepção, a terceira percepção, que o crente aumenta a percepção a respeito dos inimigos que querem prejudicar a missão. Quando nós não temos isso, nós vacilamos e nós perdemos a fé e muitas vezes pecamos. Mas quando nós temos o discernimento do Espírito, que aumenta a percepção dos inimigos de Deus, não é seu inimigo. Seu chefe no trabalho que te persegue não é teu inimigo, é quem está nele. Seu colega de trabalho que te faz mal não é teu inimigo, é quem está nele. Seu vizinho que te perturba não é teu inimigo, é quem está nele. E assim sucessivamente. Nós lutamos contra os principados e potestades, não contra a carne e sangue. E essa percepção vinda do Espírito Santo é fundamental para que você saiba orar, agir e viver na sociedade. Não pelejando contra a carne, não pelejando contra o homem, mas pelejando contra os principados e potestades. Por último, quero dizer para os irmãos, o quarto benefício do discernimento do Espírito é que o crente aumenta a sua percepção das coisas boas.
e estimula a perpetuação de boas práticas. Vamos ler, irmãos. O crente... Hebreus 10, 23 e 24 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quem é a nossa esperança, irmãos? Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. E o que Ele faz e que vai fazer quando seremos glorificados. Essa é a nossa esperança viva, que 1 Pedro nos diz. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, que é Jesus, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos o quê? Uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tem não? Hebreus 10, 23, Hugo? Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos uns aos outros, para que venhamos estimular ao amor e às boas obras. Irmãos, o Evangelho é isso. Sabe, irmãos, nem todos os dias, eu não sei você, mas nem todos os dias, nesses 11 anos que eu estou aqui na igreja como membro desta igreja, nem todos os dias eu entrei aqui bem. Nem todos os dias eu entrei aqui feliz, alegre, querendo soltar fogos, abraçar todo mundo. Não. Teve dias que eu entrei aqui e estava entristecido, sim. Estava chateado, sim. Estava angustiado, sim. Mas sabe o que acontece quando você deixa de ficar em casa e vem para a casa do Senhor, independente das suas emoções, independente dos seus sentimentos? Acontece algo extraordinário, que é o poder de Deus. O poder de Deus no abraço. O poder de Deus no bom dia, meu irmão. O poder de Deus no olhar para o irmão, apertar a mão. Não é assim que acontece domingo de manhã, quando a gente chega aqui cedo? Um irmão cumprimentando o outro, conversando com o outro, abraçando, falando, tudo bem, pastor, tudo bem, minha irmã, e começa aquela confraternização, e de repente Deus levanta o irmão ou a irmã para falar com você, sem que ela saiba de nada, sem que você se queixe, sem que você fale sua tristeza, ela fala ou ele fala para você uma palavra profética, uma palavra de bênção na sua vida, e você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você está na casa do Senhor. E esse ambiente de Cristo que agrada ao Senhor começa a te encher da presença de Deus, e que você que estava triste, angustiado, às vezes até sem esperança do que vai acontecer na segunda-feira, esse ambiente de Deus, a família de Cristo, o seu irmão em Cristo, começa a fazer com que você fique alegre, se esqueça das suas queixas, se esqueça das suas tristezas. Aí você chega aqui no culto, quem a ministra Angélica ou quem está dirigindo fala, gente, abre a boca, adore ao Senhor, e você obedece, porque o crente tem que ser obediente à palavra do Espírito, e você não fica calado, e você começa a cantar, sabendo ou não, tendo tom ou não, você começa a adorar, a olhar a letra, e ler a letra, e cantar, e adorar, e de repente o Espírito Santo vai te enchendo do Espírito, vai te alegrando, vai te trazendo paz, vai te trazendo resposta, e vem a mensagem, irmãos, tu sai daqui diferente. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, que é Jesus, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o papel da igreja, é o papel do irmão, é o papel do Espírito Santo, trabalhando no coração de cada um de nós, trabalhando na igreja. Portanto, irmãos, os 4 benefícios que eu selecionei, tem mais benefícios, do discernimento do Espírito. Primeiro, é que o crente aumenta a sua percepção da provisão de Deus. Segundo, o crente aumenta a sua percepção das próprias debilidades e diminui suas críticas. Terceiro, o crente aumenta a sua percepção a respeito dos inimigos que querem prejudicar a missão. Quarto e último, o crente aumenta a sua percepção das coisas boas, da graça de Deus, e estimula a perpetuação de boas práticas. Estar cheio do Espírito Santo faz com que você pratique coisas boas, e o seu irmão pratique coisas boas, e que a igreja pratique coisas boas. Portanto, irmãos, não tem outro caminho para o crente, a não ser se encher do Espírito Santo.